Não precisamos ser bons em tudo. A gente pode ser generalista, pode sim. A gente pode conhecer de tudo um pouco. Não tem necessidade. Se você quiser ser especialista, pode. Você é especialista naquela área. Mas se você não quiser ser especialista, você pode ser generalista. Você é bom em tudo, você conhece um pouquinho. Mas a gente não tem a necessidade de ser o perfeito, de ser o excelente em tudo. Mas a gente pode sempre se aperfeiçoar e eliminar definitivamente os bloqueios impostos pelo PPP. Está aí o segundo PPP da noite, que continua não sendo projeto político-pedagógico, porque a gente não veio falar disso aqui hoje. Hoje a gente veio para cá para botar um tanto de minhoca na cabeça, um tanto de pulga atrás da orelha. Então, segundo PPP, que é imposto para a gente, são aqueles bloqueios que a gente carrega durante uma vida, que a gente já consegue enxergar, a gente enxerga na gente, a gente enxerga em nossos alunos, a gente enxerga nos nossos pais, nos nossos avós, e que são impostos por 3 P's, pelo PPP. Quem são os responsáveis? Os pais, nós, os professores, parentes e amigos. E essas pessoas impõem, elas conseguem instalar esses bloqueios de propósito? Ou será que é involuntário? Será que eles pensam assim, eu vou instalar o bloqueio de Adilene assim, que a Adilene vai ter que ter ansiedade, ela vai ter que ter medo de falar em público, eu vou repreender ela para ela ficar tão desesperada, para ela precisar de aprovação? Não. Nem os pais da gente fazem isso, nem os professores fazem isso de propósito, nem os parentes. A gente faz sem querer, a gente instala lá os bloqueios sem querer, a gente não tem a noção disso. Mas, dentre esses 3 que a gente tem aí, pais, professores e parentes, na primeira figura que a gente tem os pais, o maior instalador de bloqueio é a figura paterna, não é a mãe, é o pai. E dizem, né, a ciência diz que até os 14 anos se instala bloqueios. Fala-se também que o homem consegue instalar bloqueios, além dos filhos, nas mulheres. E a gente sabe que isso acontece de fato, né? São os bloqueios, são aquelas coisas psicológicas, vamos dizer assim, que são feitas. O professor faz isso, principalmente o professor primário, porque é no período da idade, combina com a idade do aluno. Então, é o período que ele está em formação e você termina instalando os bloqueios. E os parentes, os amigos, por conta das brincadeirinhas, das coisas, né? Todo bloqueio é feito por gente. Coisa não coloca bloqueio. Quem bloqueia gente é gente. Então, nós temos que repensar para que a gente não continue sendo bloqueados e para que a gente não continue bloqueando outras pessoas. Então, esses PPPs são muitos. São muitos os bloqueios que existem, muitos. Coloca o outro para mim. Perfeccionismo, bloqueio de autoimagem, o medo, a ansiedade, a falta de merecimento, complexo de inferioridade, perfeccionismo, ansiedade, escassez, bloqueio de aprendizagem. Aí está só aprendizagem, faltou a palavra bloqueio. Mas eu deixei assim mesmo, que era para eu deixar de ser perfeccionista. Entendeu? Eu não consertei, fiquei de uma coceira miserável para consertar, mas eu vou deixar. Na hora eu falo, ela é bloqueio de aprendizagem e necessidade de aprovação. A gente já falou do perfeccionismo, né, a questão de querer tudo perfeito, da ansiedade, que você está lá vivendo no futuro, você pouco resolve as coisas, você pensa muito e realiza pouco. O bloqueio de escassez, que isso eu consigo ver muito claro, e eu acho que vocês também vão ver, na figura dos pais da gente, dos avós da gente. Eles acham sempre que os recursos não serão suficientes para pagar a conta. Muitas vezes eles são até abastecidos de dinheiro, mas eles aprenderam a poupar, mas a poupar de uma forma que eles deixam de ter a coisa para guardar o dinheiro. São escravos do dinheiro. Mas por que será que existe esse bloqueio? Porque provavelmente, e a gente ouve as histórias deles, lá no passado, eles sofreram muitas dificuldades. Então, para não sofrer, para não passar por tal dificuldade como no passado, eles se seguram, eles têm uma vida escassa, porque foi instalado lá no passado. O outro bloqueio que a gente tem aí é de aprendizagem. Será que é relacionado mais a quem? Bloqueio de aprendizagem? A nós, professores queridos.
somos nós que mais bloqueamos, somos nós que mais conseguimos instalar os bloqueios de aprendizagem. O que são bloqueios de aprendizagem? Quando a gente se acha incapaz, a gente se acha o aluno burro, a gente acha que todo mundo é melhor do que a gente, todo mundo é mais inteligente do que a gente. Geralmente, esse bloqueio é feito por professor. Pode ser feito por outras pessoas, quando age de uma forma mais ríspida. Mas, geralmente, quem instala esses bloqueios são professores. E, em algum momento, na sala de aula, você não imagina que você está humilhando, mas você termina humilhando o aluno e ali fica instalado o bloqueio. Então, só lá na frente é que vai se descobrir e vai tentar se tratar esse bloqueio, tentar ressignificar. Esse outro que eu coloquei aí, necessidade de aprovação, esse é terrível. Terrível. E eu tenho muito disso. Eu preciso que você olhe e diga assim, não, Edilene, está bom assim. Você precisa da opinião do outro para fazer uma coisa que você já está bom. Minha nora está ali, se acabou de dar risada, porque eu sou assim. Eu estou um pouquinho assim. Não falo mais que eu sou. Está vendo? Estou mudando, estou evoluindo. Então, o bloqueio de aprovação, você precisa da autorização do outro para tudo. Se facilitar, você precisa da autorização do outro para ser feliz, para estar alegre, para estar triste. Eu posso ficar feliz agora? É para ficar triste? Então, você vive dependente do outro o tempo todo. E onde foi que provavelmente isso foi instalado? Em algum lugar lá no passado que você se sentiu abandonado pelos pais. Então, hoje eu consigo, falando de mim, eu consigo pensar no bloqueio desse bloqueio que eu tinha e que eu venho trabalhando nessa necessidade, né, de aprovação. Eu fui morar muito nova em Salvador. Eu olho para os meus filhos, ainda trato Pedro como se fosse a criança, falar a verdade, né? Mas eu olho para Guilherme com 13 anos e eu não teria coragem de deixar Guilherme, Maria, tu leva Guilherme para morar contigo, para estudar lá contigo. Eu não teria essa coragem. Mas naquele período do passado, era muito comum se fazer isso quando se queria dar uma educação de qualidade. Não era como os tempos de hoje, que a gente tem a educação de qualidade no município todo. Então, eram tempos difíceis. E eu fui morar em Salvador com 8 anos. Então, eu entendo que meus pais fizeram o melhor por mim. Eles fizeram o que eles tinham para fazer. Era a melhor coisa. Todo mundo queria poder fazer isso. Mas, para uma criança de 8 anos, será que isso foi bom? Então, hoje eu consigo, com a ajuda das psicanalistas, né, dos psicólogos, eu consigo entender de onde vem esse bloqueio. Mas eu sei que é muito complicado para a gente passar por ele. A gente tem que estar se trabalhando o tempo todo. Então, a gente precisa estar fazendo pergunta para a gente se livrar disso. A gente precisa estar fazendo pergunta para a gente e para Deus. O tempo todo, à luz das Escrituras. A gente tem que estar tendo esse olhar. A gente precisa reprogramar a nossa mente seguindo a luz das Escrituras. Olhar para dentro de si e ver onde você está sendo travado, onde você foi bloqueado. Você tem que encontrar o evento e identificar as pessoas para ressignificar a história. Quando você encontra o evento, eu lembro que teve um lugar assim que minha mãe falou isso. Se você volta lá para você ressignificar tudo aquilo e ir melhorando. Mas a gente não melhora assim, no estalar de dedos. Não. É um passinho de cada vez. Não queira correr antes de andar. Tem alguma criança que corre antes de andar, gente? Não tem. Segundo o manual de pediatria, uma criança, antes de andar, cai umas 2.000 vezes. Antes de andar, como é que a gente quer sair de um lugar para outro, que a gente foi acostumado a vida toda, em um piscar de olhos, em um estalar de dedos? Então, não é assim. A gente vai devagarinho, tentando, e vai refletindo a respeito para a gente ir mudando e ir se transformando. Próximo slide, por favor. Por que a gente tem que ir se transformando? Porque a gente tem que saber que a gente influencia e a gente é influenciado por outras pessoas. A gente sabe que as pessoas que colocaram esses bloqueios na gente, elas não fizeram de propósito. Não. Elas deram a melhor educação que elas podiam, nas condições que elas podiam. Elas achavam que estavam fazendo o correto, não tinham noção que iam deixar a gente bloqueado, mas aconteceu. Então, a gente precisa entender
que a gente tem que estar aberto para poder saber, compreender as situações.